12. O fim. Ela me ama tanto quanto pode. E seus modos aos meus se curvam. Mas ela não foi feita para homem nenhum. E jamais será inteiramente minha. Edna St. Vincent Milley, Whitwife. Quando a carruagem avançou sob os portões do instituto, Dames viu seus pais de pé no pátio. Will usava um fraque diurno e um alfinete de gravata de safira azul que Tessa lhe dera no 20º aniversário de casamento. E Tessa usava um vestido diurno formal. Eles estavam claramente prontos para sair. E onde vocês estavam? Quis saber Will quando Dames saiu aos tropeços da carruagem. Os demais saltaram atrás dele, as moças, usando uniforme, não precisaram de ajuda para descer. Vocês roubaram nossa carruagem. Dames desejou poder contar ao pai a verdade, mas isso quebraria a promessa deles a Ragnar. É apenas a segunda melhor carruagem, protestou Dames. Lembra-se de quando papai roubou a carruagem do tio Gabriel. É uma orgulhosa tradição familiar, disse Lucy assim que o grupo se aproximou dos degraus do instituto. Eu não criei vocês para serem ladrões de cavalo e vigaristas, afirmou Will. E lembro-me muito claramente de que lhes disse. Obrigada por terem prestado a carruagem para que eles me buscassem, interveio Cordélia. Ela estava de olhinhos arregalados, a inocência em pessoa. Dames sentiu uma pontada de surpresa divertida. Que bela mentirosa curiosamente hábil. Pelo menos seus pais não se perguntariam por que estavam todos usando uniforme. Quando Dames e Lucy saíram de casa mais cedo, Will dissera a ambos que durante anos confiara nos filhos para patrulhar na escuridão, mas que agora precisavam se armar o tempo todo, tratando o dia como se fosse noite. Ele também aconselhara Dames a levar Matthew, o que Dames planejava fazer de qualquer forma. Eu queria muito vir ao instituto ver o que podia fazer para ajudar. Will se tranquilizou imediatamente. É claro, você é sempre bem-vinda aqui, Cordélia. Embora estejamos de saída, como pode ver. Charles invocou a autoridade da consuleza e convocou uma reunião em Grosvenor Square a fim de discutir o ataque de ontem à noite. Apenas para membros do alto escalão do enclave, aparentemente. Matthew fez uma careta. Pelo anjo, isso parece terrível. Espero que não tenha problema eu ficar aqui esta noite. Tessa sorriu. Já preparamos um dos quartos de hóspedes para você. Como conheço Charles desde que ele nasceu, acho difícil levá-lo a sério como figura de autoridade, falou Will pensativamente. Suponho que se ele disser algo de que eu não goste, posso solicitar que leve umas palmadas. Ah, sim, por favor, disse Matthew. Faria muito bem a ele. Will, começou Tessa, exasperada, assim que Bridget surgiu das portas da frente. Ela carregava o que parecia ser uma enorme lança medieval, o cabo estava desgastado, a longa ponta de ferro manchada de poeira. Ela se dirigiu ao assento do cocheiro da carruagem e se acomodou sombriamente, à espera de Tessa e Will. Espero que disfarcem esta carruagem com um feitiço, falou Dames. As pessoas vão pensar que os romanos voltaram para reconquistar as ilhas britânicas. Tessa e Will entraram na carruagem. Quando Bridget recolheu as rédeas, Tessa se debruçou para fora da janela. Tio Gen está na enfermaria com outros irmãos do silêncio, cuidando dos enfermos, gritou ela. Por favor, tentem não causar nenhum problema a eles, e certifiquem-se de que eles tenham tudo do qual necessitam. Dames assentiu quando a carruagem deixou o pátio. Ele sabia que haveria guardas em volta do instituto também, vira alguns, os quais se sobressaíam no uniforme preto, diante dos portões quando chegaram. Os pais dele tinham passado por coisas demais para deixar o instituto sem vigilância. Ele olhou para a irmã, se perguntando se ela estaria pensando o mesmo que ele. Lucy estava parada, olhando para os andares mais altos do instituto. Talvez a enfermaria. Ele estava acostumado com uma Lucy ativa, não uma Lucy estagnada, pálida e calada, obviamente perdida em pensamentos. Vamos então, Lucy, disse ele. Vamos entrar. Ela franziu a testa para o irmão. Não precisa usar essa voz de preocupação. Estou perfeitamente bem, Dames. Ele passou o braço sobre o ombro dela. Não é todo dia que você vê um feiticeiro desmembrado no próprio quarto, constatou ele. Pode muito bem tomar um tempinho para se recuperar. Raziel sabe que nenhum de nós teve muito tempo para se restabelecer de nada recentemente. Na verdade, pensou Dames quando os quatro se aproximaram do instituto, ele mal tivera um momento para pensar em Grace. Sua mãe sempre dizia que a cura para a preocupação era se ocupar, e ele certamente fizera isso, mas não podia deixar a situação com Grace daquele jeito. Ele não tinha se dado conta da gravidade da situação em relação a Tatiana. Certamente Grace o procuraria em algum momento, e juntos eles a levariam a um lugar seguro. Certamente isso aconteceria em breve. Então, Jessamine, começou Lucy. Fantasmas conseguem mentir. Estavam todos no quarto de Lucy. Matthew e Dames tinham acomodado Lucy no sofá e a embrulhado em cobertores, apesar da resistência dela, alegando que estava bem e que não precisava de assistência. Dames insistira que ela não parecia bem, que apresentara palidez intensa quando saíram do apartamento de Gast.
Cordélia estava ao lado de Lucy no sofá, enquanto Dames e Matthew ocupavam as duas poltronas daquele jeitinho que apenas rapazes faziam, pernas e braços jogados, casacos do uniforme atirados casualmente na cama, botas enlameadas sujando o carpete. Ambos olhando para cima, para Jessamine, embora apenas Dames conseguisse enxergá-la. Certamente que não, Jessamine pareceu maliciosa. Fantasmas são completamente honestos. Eu já cansei de dizer a você, foram ratos que derrubaram seu espelho prateado atrás da mesa e o quebraram. Parece-me que se fantasmas conseguem mentir, então são péssimos mentirosos, falou Dames. Matthew suspirou. É muito estranho ver você conversando com o invisível. Um PF, disse Jessamine. Ela oscilou um pouco e se firmou, seus contornos se tornando nítidos conforme ela flutuava até o chão. Caçadores de sombras, por terem a visão, geralmente conseguiam ver fantasmas que queriam ser vistos, mas Lucy sabia que era um esforço para Jessamine se fazer visível a todos os olhos. Ah, disse Cordélia. É muito bom conhecer você, Jessamine. Lucy fala de você frequentemente. Jessamine sorriu. Você é uma fantasma muito atraente, afirmou Matthew, tamborilando os dedos cheios de anéis contra o peito. Espero que Lucy e Dames tenham mencionado isso. Eles não mencionaram, observou Jessamine. Muito displicentes, falou Matthew, seus olhos brilhando. Você é bem diferente de Henry, disse Jessamine, olhando para Matthew especulativamente. Ele estava sempre ateando fogo nas coisas, e jamais dizia um elogio. Jessamine, disse Lucy, esse assunto é importante. Diga-nos, fantasmas conseguem mentir. Não você, é claro, minha querida. Fantasmas conseguem mentir, admitiu Jessamine. Mas há certas formas de necromancia que podem compeli-los a dizer a verdade, e até mesmo permitir que os vivos os controlem. Ela estremeceu. É por isso que a necromancia é tão terrível e proibida. É por isso, Cordélia pareceu duvidar. Virando-se para Lucy, ela disse, está preocupada que o fantasma de Gast pudesse estar mentindo. Lucy hesitou. Parte dela tinha esperanças de que ele estivesse mentindo, pois tinha alegado que o demônio se visava a matar caçadores de sombras. Era uma ideia assustadora. Eu só não quero que nós saiamos numa perseguição sem fundamento. Gast foi insistente que alguém extraordinariamente poderoso o contratou para conjurar aqueles demônios. Precisamos descobrir quem foi. Também precisamos saber que tipo de demônios eles são, falou Cordélia. Não podemos ir até o enclave apenas para reportar que Gast conjura um bando de demônios venenosos, já sabemos que esses demônios têm veneno. Não sabemos por que o veneno deles é tão mortal, ou o que Gast fez para que eles ataquem a luz do dia. Tudo isso parece muito entediante, falou Jessamine. Se não precisam de mim, vou embora. Ela evaporou com um suspiro de alívio, sem dúvida por não mais precisar se manter visível a todos. Lucy esticou o braço para pegar um de seus cadernos na beira da escrivaninha. Talvez estivesse na hora de começar a registrar as ideias de todos. A outra coisa estranha. Sabemos que Gast conjurou múltiplos demônios, mas ele ficava se referindo a um demônio apenas. Ele disse que o conjurou, não os. Talvez o demônio tenha tido crias, sugeriu Dames. Alguns demônios têm dezenas de crias, como aranhas. Pela janela de Lucy ouviu-se o chacoalhar de rodas e o relinchar de cavalos. Um momento depois, gritos vindos do pátio. Dames e Lucy correram até a janela. Uma carruagem sem cocheiro tinha parado diante dos degraus da frente do instituto. Lucy imediatamente reconheceu o brasão na lateral, os 4 CS da consuleza. Era a carruagem de Charles Fairchild. A porta da carruagem se escancarou e Grace saiu aos tropeços, seus cabelos cascateando sobre os ombros, o vestido manchado de sangue. Ela gritava. Ao lado de Lucy, Dames se retesou como ferro. As portas da frente do instituto se abriram com um estrondo e o irmão Enoch veio correndo pelos degraus. Ele passou por Grace, se enfiou na carruagem e ergueu o corpo trêmulo de uma mulher, usando um vestido fúcsia manchado. O braço dela estava ensanguentado, envolto numa atadura improvisada. Tatiana Blackthorne. Cordélia e Matthew tinham se juntado a eles na janela. Cordélia estava com a mão sobre a boca. Pelo anjo, disse Matthew. Mais um ataque. Lucy se virou para dizer a Dames que corresse até Grace, mas não houve necessidade. Ele já tinha ido. Dames rompeu pela enfermaria e encontrou uma cena de horror. Havia telas instaladas entre as camas ao longo da parede oeste, onde os doentes jaziam em seu sono envenenado. Dames conseguia ver apenas as silhuetas deles, formas escuras sob as cobertas, imóveis como cadáveres. No final da sala, 2 camas tinham sido unidas, Tatiana fora carregada pela sala, e o sangue manchara o chão num rastro que levava até o leito dela, deitada na transversal, seu corpo convulsionando e tremendo. O ombro tinha sido lacerado, bem como o braço, o chapéu tinha caído, e os finos tufos de seu cabelo grisalho estavam grudados ao couro cabeludo. Irmão Enoch estava debruçado sobre Tatiana, pingando o fluido azul escuro de um becker na boca da mulher, que arquejava para tomar fôlego. Dames pensou freneticamente num bebê pássaro sendo alimentado pela mãe. Jen estava próximo, segurando ataduras encharcadas em antisséptico.
Grace se ajoelhou nas sombras ao pé da cama da mãe, as mãos unidas com força. Dames se aproximou, passando pelas camas nas quais os demais pacientes estavam deitados em sua sedação inquieta. Ariadne, Vespasias e Geraldi poderia estar apenas dormindo, não fosse pelos mapas escuros de veias pretas sob a pele. Elas pareciam ficar mais visíveis a cada dia. Oi, Dames. Era a voz de Jen, carinhosa na mente dele. Dames desejou ter algo a dizer ao tio mais útil do que as tramas frustrantes de um mistério que se recusava a se encaixar. Mas Jen já estava buscando a identidade do avô de Dames. Ele não podia impor a Jen mais perguntas desprovidas de respostas. Ela vai sobreviver? Perguntou ele, silenciosamente, apontando Tatiana. A voz de Jen estava incomumente contida. Se ela morrer, não será por causa destes ferimentos que você vê aqui. O veneno, negociante da morte, envenenador da vida, dissera Gast. Mas o que, em nome do anjo, ele havia conjurado? Dames. Ele sentiu a mão de alguém em seu braço, virou-se e viu Grace, o rosto lívido, os lábios mortalmente brancos. Ela agarrava o braço dele com as duas mãos. Tire-me daqui. Ele se virou levemente para proteger os dois dos olhares. Para onde posso levá-la? Do que você precisa? As mãos dela tremiam, sacudindo o braço de Dames. Preciso falar com você, Dames. Leve-me para algum lugar onde possamos ficar a sós. Dames saiu há séculos, disse Lucy. Ela estava escrevendo no caderno, mas estava começando a parecer preocupada. Você poderia procurar por ele, Cordelia. Cordelia não queria procurar por Dames. Ela notara o olhar dele quando Grace saíra aos tropeços da carruagem de Charles no pátio. O desejo que se transformara tão rapidamente em temor por Grace, a forma ágil e inconsciente como ele tocara sua pulseira. Ele odiava Tatiana, ela sabia, e por um bom motivo. Mas ele teria feito qualquer coisa para protegê-la e poupar Grace do sofrimento. Ela se perguntou como seria ser amada daquele jeito. Ainda que sentisse tristeza, ela também sentia uma estranha admiração pela forma como Dames amava Grace, a plenitude do gesto. Isso não significava que ela queria se intrometer entre Dames e a moça que ele amava. Mas Lucy estava pedindo, e Cordelia não via motivo para recusar. Ela deu um sorriso fraco. Não tenho certeza se deveria deixar você a sós com um homem, disse ela. Parece escandaloso. Lucy riu. Matthew não é um homem. Nós costumávamos lutar com conchas de sopa quando éramos crianças. Cordelia meio que esperava que Matthew fosse gargalhar também, mas em vez disso ele virou o rosto, subitamente ocupado com uma mancha de sujeira na manga da camisa. Com um suspiro discreto, Cordelia bagunçou o cabelo de Lucy e saiu para o corredor. Ela ainda estava aprendendo a andar pelo instituto. Os símbolos de famílias de caçadores de sombras estavam por toda parte, e conforme Cordelia ia passando por eles, a luz de pedra enfeitiçada tocava as formas de asas e as curvas de torres. Cordelia encontrou um conjunto de degraus de pedra e desceu, só para levar um susto quando Anna Lightwood saiu debaixo de um friso de mármore de um anjo posando sobre uma colina verde. O dragão do país de Gales estava retratado no fundo. Anna usava calça e paletó de alfaiataria francesa, um tanto elegante. Seus olhos azuis eram exatamente como os de Will, mais escuros dos que os de Lucy, combinavam com seu colete, e a ponta de lápis lazuli de sua bengala. Você viu Dames? Indagou Cordelia sem preâmbulos. Não, falou Anna brevemente. Não faço ideia do paradeiro dele. Cordelia franziu a testa, não por causa de Dames, mas por causa da expressão de Anna. Anna, qual é o problema? Anna fez uma careta. Eu tinha vindo dar um sermão em Charles, mas parece que ele está em outro lugar. Charles Fairfield, repetiu Cordelia, inexpressiva. Acredito que ele esteja em casa, ele convocou uma reunião para membros do alto escalão do enclave. Você pode passar um sermão nele lá, mas seria uma reunião muito estranha. Membros do alto escalão do enclave? Anna revirou os olhos. Bem, não é surpresa que eu não saiba disso. Então creio que eu vá ter de esperar até mais tarde para dar um soco nele por ser aquela pústula virulenta. Anna começou a caminhar de um lado a outro no confinamento da escadaria. Charles, recomeçou ela. Maldito Charles, tudo a serviço de suas ambições. Ela se virou, batendo a bengala num degrau. Ele fez algo terrível, terrível. Preciso ir até a enfermaria. Ela não deveria ficar sozinha. Preciso vê lá. Ver quem? Cordelia estava confusa. Ariadne, falou Anna. Cordelia, você me acompanharia até a enfermaria? Cordelia olhou para Anna, surpresa. A elegante e composta Anna. Embora no momento o cabelo dela estivesse com mousse e as bochechas estivessem coradas. Ela parecia mais jovem do que de costume. É claro, respondeu Cordelia. Felizmente, Anna sabia o caminho até a enfermaria. Elas não falaram durante o trajeto, ambas perdidas em pensamentos. A enfermaria estava mais silenciosa do que estivera da última vez em que Cordelia estava lá. Ela não reconhecia a maioria daqueles que estavam deitados imóveis e febris nas camas. Nos fundos do cômodo, uma grande tela tinha sido instalada para proteger uma paciente, Tatiana Blackthorne, presumivelmente.
Cordelia conseguia ver as silhuetas do irmão Enoch e Jen projetadas contra a tela conforme eles circulavam junto à cama de Tatiana. A atenção de Ana estava concentrada numa única paciente, Ariadne Bridgestock, deitada tranquilamente contra os travesseiros brancos. Seus olhos estavam fechados, e a pele marrom exuberante estava pálida e retesada sobre as veias negras que se ramificavam em sua extensão. Ao lado de sua cama havia uma mesa na qual repousava um rolo de ataduras e vários frascos tampados com poções de cores diferentes. Ana passou entre as telas que cercavam a cama de Ariadne, e Cordelia a seguiu, sentindo-se um pouco desconfortável. Estava se intrometendo, mas Ana ergueu o rosto, como se para se assegurar de sua presença, antes de se ajoelhar ao lado da cama de Ariadne, apoiando sua bengala no chão. Os ombros murchos de Ana pareciam estranhamente vulneráveis. Uma das mãos pendia junto ao corpo, a outra, ela começou a passear bem devagarinho sobre os lençóis de linho branco, até que quase tocasse a mão de Ariadne. Mas não tocou. No último momento, Ana cerrou a mão e a recuou, apoiando-a ao lado de Ariadne, mas sem encostar. Com a voz baixa e firme, Ana disse: Ariadne, quando você acordar, e você vai acordar, quero que se lembre disso. O fato de Charles Fairchild querer se casar com você jamais foi um indicativo de seu valor. Na verdade, o fato de Charles ter escolhido terminar tudo de tal maneira é um indicativo do valor dele. Ele rompeu com ela, sussurrou Cordelia. Ela estava chocada. O término de um noivado era uma questão séria, feito somente quando uma das partes em questão cometia algum tipo de crime ou era pega tendo um caso. E Charles ter quebrado a promessa a Ariadne enquanto ela estava inconsciente era estarrecedor. As pessoas presumiriam que ele havia descoberto algo terrível sobre sua noiva. Quando ela acordasse, poderia estar arruinada. Ana não respondeu a Cordelia. Apenas levantou o rosto e olhou para Ariadne, um olhar demorado como uma carícia. Por favor, não morra, disse ela, com a voz baixa, e ficou de pé. Depois de pegar a bengala, saiu andando, deixando Cordelia encarando suas costas, surpresa. Lucy colocou o caderno de lado. Matthew estava desenhando círculos no ar com o indicador e franzindo a testa preguiçosamente, como se fosse um pachá olhando para sua corte e achando-a mal educada e despreparada para a inspeção. Como você está, Lucy? Perguntou ele. Matthew tinha trocado de lugar e agora estava ao lado dela no sofá. Diga a verdade. Como você está, Matthew? Respondeu Lucy. Diga a verdade. Não fui eu quem viu o fantasma de Gast, disse Matthew, e sorriu. Parece um romance inacabado de Dickens, não é? O fantasma de Gast. Não fui eu quem escorregou de uma corda quando deveria ter conseguido subir facilmente, falou Lucy, baixinho. Matthew semicerrou os olhos. E que olhos extraordinários, tão escuros que só dava para se afirmar que eram verdes ao chegar bem pertinho. E Lucy chegara, muitas vezes. Estavam próximos agora, tão próximos que ela conseguia ver a barba dourada sutil, e também suas olheiras. Isso me lembra, disse ele, e enrolou a manga. Havia um arranhão comprido em seu antebraço. Preciso de uma iratise. Ele lançou um sorriso choroso para ela. Todos os sorrisos de Matthew eram chorosos. Aqui, acrescentou ele, e ofereceu a Estela a ela. Use a minha. Ela gesticulou para tirá-la dele e, por um momento, a mão de Matthew se fechou carinhosamente sobre a dela. Lucy, disse ele, baixinho, e ela quase fechou os olhos, lembrando-se de como ele a envolvera com o paletó na rua, do calor do toque dele, do leve cheiro dele, brandy com folhas secas. Mas em grande parte de brandy. Ela olhou as mãos entrelaçadas deles, a de Matthew com mais cicatrizes do que a dela. Os anéis dele. Matthew começou a virar a mão de Lucy sobre a dele, como se pretendesse beijar a palma. Você é um caçador de sombras, Matthew, afirmou ela. Deveria conseguir escalar uma parede. Ele se recostou. E eu sou, respondeu Matthew. Minhas botas novas são escorregadias. Não foram suas botas, disse Lucy. Você estava bêbado. Está bêbado agora também. Matthew, você está bêbado na maior parte do tempo. Ele soltou a mão dela como se Lucy o tivesse golpeado. Em seus olhos, confusão, além de uma mágoa visível. Não estou. Sim, está. Acha que não consigo reconhecer. A boca de Matthew se contraiu. Beber me torna divertido. Não me diverte ver você se ferir, disse ela. Você é como um irmão para mim, Matthew. Ele se encolheu. Eu sou. Ninguém mais tem queixas sobre o que faço, ou sobre meu desejo por fortificação. Muitos têm medo de mencionar, comentou Lucy. Outros, como meu irmão e meus pais, não veem o que não querem ver. Mas eu vejo, e estou preocupada. Ele sorriu sutilmente. Preocupada comigo? Estou lisonjeado. Estou preocupada, falou Lucy, que meu irmão acabe morrendo por sua causa. Matthew congelou. Permaneceu tão imóvel quanto se tivesse sido transformado em pedra pelo Gorgon das velhas histórias. O Gorgon era um demônio, contara o pai de Lucy a ela, embora naquela época não houvesse caçadores de sombras. Em vez disso, deuses e semideuses caminhavam sobre a terra, e milagres choviam dos céus como folhas de uma árvore no outono. Mas não havia milagre aqui.
Apenas o fato de que ela poderia muito bem ter esfaqueado Matthew no coração. Você é o Parabatai dele, disse Lucy, a voz um pouco trêmula. Ele confia em você, para protegerem a retaguarda um do outro em batalha, para ser seu escudo e espada, e se você não for você mesmo. Matthew ficou de pé, quase derrubando a cadeira. Os olhos dele estavam sombrios com fúria. Se fosse qualquer outra pessoa dizendo essas coisas para mim, Lucy, então... Então o quê? Lucy também ficou de pé. Ela mal chegava ao ombro de Matthew, mas o encarou colericamente mesmo assim. Quando eles faziam as batalhas de concha de sopa da infância, ela sempre batia e apanhava em igual medida. O que você faria? Matthew saiu batendo os pés, sem responder. No fim, Dames levou Grace até a antessala. Estava silencioso ali, e deserto, a lareira estava acesa, e ele a ajudou a se acomodar numa poltrona próxima do fogo, abaixando-se para tirar as luvas dela. Dames queria beijar as mãos expostas de Grace, tão vulnerável, tão familiar dos dias e noites deles na floresta, mas escolheu recuar e deixá-la sozinha para se aquecer diante das chamas. Não estava um dia frio, mas o choque era capaz de fazer alguém tremer até os ossos. A luz das chamas dançava sobre o papel de parede William Morris e sobre as cores intensas dos tapetes Axminster que cobriam o piso de madeira. Por fim, Grace ficou de pé e começou a caminhar diante da lareira. Havia tirado os últimos grampos do cabelo, e as mechas escorriam sobre seus ombros como água gelada. Grace. Naquele momento, naquela sala, com apenas o som do relógio tic-taqueando para quebrar o silêncio, Dames hesitou, pois não tivera tempo ou descanso para fazer isso na enfermaria. Pode falar sobre o que aconteceu? Onde foi o ataque? Como você escapou? Mamãe foi atacada na mansão, disse Grace, a voz inexpressiva. Não sei como aconteceu, eu a encontrei inconsciente aos pés da escadaria da entrada. Os ferimentos no ombro e no braço eram ferimentos de dentes. Sinto muito mesmo. Não precisa dizer isso, falou Grace. Ela havia recomeçado a perambular pela sala. Há coisas que você não sabe, Dames. E coisas que eu preciso fazer, agora que ela está doente. Antes que ela acorde. Fico feliz que pense que ela vai se recuperar, falou Dames, aproximando-se. Ele não tinha certeza se deveria tocá-la, nem mesmo quando ela parou de andar e ergueu os olhos para os dele. Ele não se lembrava de já ter visto Grace daquele jeito até então. É importante nutrir esperança. É certeza. Minha mãe não vai morrer, falou Grace. Todos esses anos, ela viveu de amargura, e essa mesma amargura vai mantê-la viva agora. É mais forte do que a morte. Ela estendeu o braço para acariciar o rosto de Dames. Ele fechou os olhos quando os dedos trilharam pela maçã de seu rosto, leve como o toque da asa de uma libélula. Dames, disse ela. Ah, Dames, abra os olhos. Deixe-me olhar para você enquanto ainda me ama. Ele abriu os olhos subitamente. Eu amo você há anos. Sempre amarei você. Não, protestou Grace, abaixando a mão. Havia um grande cansaço em seu rosto, seus movimentos. Você vai me odiar em breve. Eu jamais poderia odiá-la, falou Dames. Vou me casar, disse ela. Foi o tipo de choque tão imenso que mal era possível senti-lo. Ela cometeu algum erro, pensou Dames. Está confusa. Vou resolver isso. Vou me casar com Charles, prosseguiu Grace. Charles Fairfield. Temos passado bastante tempo juntos desde que vim para Londres, embora eu saiba que você não chegou a notar. Uma pulsação tinha começado a latejar atrás dos olhos de Dames, ao ritmo do tic-tac do relógio antigo. Isso é loucura, Grace. Você me pediu para casar com você ontem à noite. E você disse não. Foi bastante claro. Ela deu de ombros levemente. Charles disse sim. Charles está noivo de Ariadne Bridgestock. Esse noivado foi desfeito. Charles contou ao inquisidor Bridgestock que estaria terminando tudo esta manhã. Ariadne não amava Charles, ela não vai se importar se houver casamento ou não. Mesmo. Você perguntou a ela, indagou Dames, ferozmente, e Grace se encolheu. Nada disso faz sentido, Grace. Você está em Londres há menos de uma semana. Os olhos dela brilharam. Posso fazer bastante coisa em menos de uma semana. Aparentemente, inclusive magoar Ariadne Bridgestock, que jamais fez nada contra você. Charles é uma pessoa fria. Ele tem um coração frio. Mas eu teria esperado mais de você do que se embrenhar em algo assim. Grace corou. Acha que Ariadne está desesperada? Ela é linda e rica, e Charles está preparado para contar a todos que ela terminou com ele. Enquanto estava inconsciente. Obviamente ele dirá que foi antes de ela adoecer, disparou Grace. E se ela morrer, que conveniente para você, zombou Dames, sua dor semelhante a uma chama branca atrás de seus olhos. Eu disse que você me odiaria, falou Grace, e havia algo quase selvagem em sua expressão. Estou lhe dizendo, ela não quer Charles, e se ela morrer, sim, precisará dele ainda menos do que precisa agora. Grace tomou o fôlego. Você não consegue enxergar. Estou mais desesperada do que Ariadne jamais poderia estar. Não tenho como enxergar o que você não me conta, disse Dames, a voz baixa.
Se você está desesperada, me deixe ajudar. Eu ofereci a você a chance de me ajudar, justificou ela. Pedi que se casasse comigo, mas você negou. Tudo o que você tem aqui ainda é mais importante do que eu. Isso não é verdade. Ela deu uma gargalhada cortante. Para me amar, Dames, você precisa me amar acima de qualquer coisa. Se nos casarmos, seremos eternamente o alvo da minha mãe. E depois nossos filhos também serão. E como isso poderia ser vantajoso para você? Eu já sei que não é. Quando pedi que se casasse comigo ontem à noite, foi apenas um teste. Eu queria ver se você me amava o suficiente. O suficiente para fazer qualquer coisa para me proteger. Você não ama. E Charles ama. A voz de Dames saiu baixa. Você mal o conhece. Não importa. Charles tem poder. Ele será o cônsul. Não precisa me amar. Ela o encarou do outro lado da estampa desgastada do tapete. Preciso fazer isso agora, antes que minha mãe acorde. Ela proibiria. Mas se acordar e estiver definido, ela não vai enfrentar a clave e o cônsul. Você não vê? É impossível entre nós, Dames. Só é impossível se você tornar impossível, disse Dames. Grace ajeitou o chale em volta dos ombros, como se estivesse com frio. Você não me ama o suficiente, insistiu ela. Vai perceber isso logo e ficará grato por eu ter feito isso. Ela estendeu a mão. Por favor, devolva minha pulseira. Foi como o açoite de um chicote. Lentamente, Dames tocou o fecho do bracelete de prata. Tinha ficado ali por tanto tempo que, quando ele retirou, viu uma faixa de pele mais clara circundando seu pulso, como a palidez que restava quando uma aliança de casamento era retirada. Grace, disse ele, estendendo-a para ela. Você não precisa fazer isso. Grace pegou a pulseira, deixando o pulso de Dames com a sensação anormalmente nua. O que tínhamos era o sonho de crianças, justificou ela. Vai se dissipar como neve no verão. Você vai esquecer. Ele sentiu uma dor na cabeça como se seu crânio estivesse rachando, mal conseguia respirar. Ele ouviu a própria voz como se viesse de muito longe. Sou um Erondale. Amamos apenas uma vez. Isso é lenda. Nunca ouviu falar, disse Dames amargamente. Todas as histórias são verdadeiras. Ele escancarou a porta, desesperado para se afastar de Grace. Ao acelerar pelo corredor, os rostos de estranhos foram passando como um borrão. Ele ouviu alguém chamar seu nome, mas logo estava no fim das escadas e na entrada, pegando o paletó. O céu estava nebuloso e sombras tinham se reunido, espessas, no pátio, repousando entre os galhos das árvores como corvos. Jamie. Matthew surgiu da escuridão, os cabelos claros à entrada escura, a expressão preocupada. Jamie, qual é o problema? Grace vai se casar com Charles. Esqueça, Matthew. Preciso ficar sozinho. Antes que Matthew pudesse dizer mais uma palavra, Dames escancarou as portas e fugiu, sumindo pelos portões em arco que marcavam a entrada do instituto, as palavras entalhadas brilhando sob a luz fraca do sol. Nós somos pó e sombras. Matthew soltou um palavrão, seus dedos se atrapalhando com os botões do paletó. Dames acabara de sumir nas sombras do lado de fora do instituto, sem uma única arma consigo, mas Matthew tinha certeza de que conseguiria alcançá-lo. Conhecia os refúgios de Dames tão bem quanto o próprio Dames, todos os lugares na cidade que Dames poderia buscar quando estava chateado. No entanto, suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia fechar os botões. Xingou de novo e levou a mão ao frasco no colete. Só um gole para firmar as mãos. Dames estava. Ele pareceu bem, disse uma voz atrás dele. Matthew se virou, abaixando a mão. Grace estava aos pés da escada, um chale cinza semelhante à teia de aranha envolto em seus ombros magros. Matthew sabia que ela era considerada assombrosamente bela por todos, mas, para ele, ela sempre parecera a sombra de uma sombra, faltava-lhe entusiasmo e cor. É claro que ele não está bem, disse Matthew. Nem eu. Você vai se casar com Charles, e nenhum de nós quer isso. Ela puxou o chale mais fechado no corpo. Você não entende. Todos fazemos o necessário. Estou fazendo o que preciso fazer. Dames ama você, sinceramente, desde que era criança, disse Matthew. E agora você parte o coração dele. E em troca de quê? Charles jamais sentirá metade do que Dames sente por você. Sentimentos, disse ela, com desprezo. É só isso que os homens pensam que as mulheres querem, não é? Compaixão, sentimento, besteira. Jamais senti nenhum carinho por nada ou ninguém vivo. Você realmente nunca sentiu nada por ninguém? Indagou Matthew, parte irritado e parte curioso. Ela ficou calada por um momento. Meu irmão, disse por fim, com um meio sorriso peculiar. Mas, por outro lado, ele agora não é vivo mais. Então você jamais se importou com Dames, disse ele, a percepção se assentando lentamente. Dames a decepcionou de alguma forma. Ou você estava apenas cansada dele antes de sequer chegar a Londres. O tempo todo que passou com Charles, todos os passeios de carruagem, todos os sussurros pelos cantos. Céus, você planejou isso como uma campanha militar, não foi? Se o primeiro regimento cair, sempre tenha um substituto a postos.
Ele riu amargamente. Eu disse a mim mesmo que fui um tolo por desconfiar que você estivesse agindo pelas costas de Dames. Não imaginei metade da verdade. Ela pareceu mais pálida do que o habitual. Não seria sábio espalhar tais boatos. Deixe isso para lá, Matthew. Não posso. Ele recomeçou a mexer no paletó, e estranhamente, suas mãos estavam firmes, como se o ódio tivesse acalmado seus nervos. Charles é um canalha, mas nem mesmo ele merece. Matthew, disse ela, aproximando-se e apoiando a mão no cotovelo dele. Matthew parou, surpreso, olhando para o rosto arrogante dela, encarando-o. Ele agora prestava atenção no formato e era, de fato, encantador, quase semelhante a uma boneca em sua perfeição. Ela roçou a mão na manga da camisa dele. Matthew disse a si que deveria se afastar, mas seus pés pareciam enraizados. Era como se ele estivesse sendo atraído para ela, embora a odiasse ao mesmo tempo. Sente algo por mim agora, não sente? Disse Grace. Beije-me. Exijo que me beije. Como se em um sonho, Matthew estendeu as mãos para ela. Envolveu a cintura delgada. Pressionou a boca voraz contra os lábios dela e a beijou, e beijou de novo. Grace tinha gosto de chá adocicado e esquecimento. Ele não sentiu nada, nenhum desejo, nenhuma ânsia, apenas uma compulsão desesperada e vazia. Beijou-lhe a boca e a bochecha, e Grace se virou nos braços dele, ainda segurando o pulso dele, com o corpo colado ao dele. E então ela recuou, soltando-o. Foi como despertar de um sonho. Matthew se encolheu, horrorizado, tropeçando para longe de Grace. Não havia nada tímido naquele olhar, nada da menina cabisbaixa do baile. A cor dos olhos dela tinha se tornado aço. Você, começou ele, e parou. Não conseguia dizer o que queria. Você me obrigou a fazer isso. Era ridículo, uma abdicação bizarra de responsabilidade por uma ação ainda mais bizarra. Quando Grace falou, a voz dela não continha emoção. Seus lábios estavam vermelhos onde Matthew a havia beijado, ele sentia vontade de vomitar. Se você me atrapalhar depois disso, se fizer qualquer coisa para impedir meu casamento com Charles, contarei a Dames que você me beijou. E contarei ao seu irmão também. Como se eles já não soubessem que sou uma pessoa terrível, disse Matthew com uma coragem que não sentia. Ah, Matthew. A voz dela soou fria quando deu as costas a ele. Você não faz ideia de como funcionam as pessoas terríveis. 13. Ruína Azul. 20 pontes, da Tower até Aqueu. Queriam saber o que o rio sabia. Pois eram jovens, e o Tamisa era velho. E este é o conto do que o rio contou. Rudyard Kipling, The River's Tale. Dames estava sentado na beira de um bastião de pedra, no alto da ponte Blackfriars, as pernas balançando. A água jade escura do Tamisa fluía abaixo. Pequenos barcos a remo e barcaças avançavam ao lado de balsas, distintas por suas velas características em marrom avermelhado, como manchas de sangue contra o céu escurecido pelas nuvens. A bordo delas, homens usando capes chatos gritavam uns com os outros em meio aos espirros d'água. Ao norte, a cúpula de St. Paul brilhava contra um fundo de nuvens carregadas. Do outro lado do rio, a usina de energia Bankside soprava fumaça preta. O bater ritmado do rio corrente contra os pieres de granito da ponte era tão familiar para Dames quanto uma canção de ninar. A Blackfriars era um lugar especial para sua família, figurava em muitas das histórias de seus pais. Dames costumava achar reconfortante ali. O rio corria, independentemente do tumulto nas vidas das pessoas que atravessavam a ponte ou passavam de barco pela água. Elas não podiam deixar marcas de verdade no rio, pois seus problemas não deixavam marcas de verdade no tempo. Mas naquele momento não era reconfortante. Dames não se sentia capaz de respirar. A dor que sentia era física, como se hastes de aço afiadas tivessem sido enfiadas em suas costelas, parando seu coração. Dames. Ele olhou para cima. Matthew caminhava em sua direção, o paletó aberto. Ele estava sem chapéu, o cabelo claro emaranhado à brisa que vinha do rio, perfumada com carvão e sal. Procurei por você pela cidade toda, falou Matthew, saltando para o bastião de pedra ao lado de Dames. Dames combateu a ânsia de dizer a ele que tomasse cuidado. Era uma longa queda até o rio, mas as mãos de Matthew estavam firmes quando ele se apoiou. Conte o que aconteceu. Dames não conseguia explicar, a sensação sufocante, a tontura. Ele se lembrava de seu pai dizendo que amor era dor, mas aquilo não parecia dor. Parecia uma privação de oxigênio, ao ponto de ficar à beira da morte, e agora ele parecia sufocar e arquejar, tentando desesperadamente puxar ar suficiente para seus pulmões. Não conseguia encontrar palavras, não conseguia fazer nada senão se aproximar e deitar a cabeça no ombro de Matthew. Jamie, disse Matthew, e ele tocou com força as costas de Dames, entre as escápulas. Não fique assim. Dames manteve o rosto no tecido de tweed do paletó de Matthew. Tinha cheiro de brandy da colônia de Penhaligon que Matthew surrupiava de Charles. Dames sabia que seu corpo estava curvado de um jeito esquisito, a mão agarrando a camisa de Matthew e o rosto enterrado no ombro dele, mas havia algo de especial no conforto de seu parabatai, algo que ninguém mais poderia lhe oferecer, nem mãe nem irmã ou pai ou amante. Era transcendental a tudo isso.
As pessoas eram rápidas em ignorar Matthew, por causa de suas roupas, de suas piadas, pela forma como ele não levava nada a sério. Presumiam que ele corria o risco de desabar, de ceder quando as coisas ficassem difíceis. Mas não era assim. Ele segurava as pontas de Dames agora, como sempre fizera, fazendo com que tudo parecesse muito fácil, como sempre. Suponho que haja um monte de coisas inúteis que eu poderia lhe dizer, falou Matthew em voz baixa, quando Dames recuou. Que provavelmente foi melhor ter acontecido logo, e que é melhor ter amado e perdido do que sequer ter amado, e coisa e tal. Mas isso é tudo besteira, não é? Provavelmente, respondeu Dames. Ele estava ciente de que suas mãos tremiam de um jeito que o fazia se lembrar de alguma coisa. Ele só não sabia dizer muito bem do que. Vinha tendo problemas para se concentrar, as ideias corriam como ratos fugindo de um gato à espreita. Achei que minha vida seria de um jeito. Agora parece completamente diferente. Matthew fechou a cara da forma que pais costumavam achar adorável. Dames achou que aquela careta o deixava parecido com Oscar. Acredite, disse ele, eu sei qual é a sensação. Dames ficou levemente surpreso ao ouvir aquilo. Já havia flagrado Matthew em circunstâncias comprometedoras com moças e rapazes, mas jamais imaginara que o coração de Matthew tivesse chegado a se envolver com qualquer um deles. Havia Lucy, é claro. Mas Dames desconfiava de que Matthew não a amasse para além dos resquícios de uma paixão infantil. Em algum lugar pelo caminho, pressentia Dames, Matthew tinha perdido a fé na maioria das coisas. Seria fácil para ele manter a fé em Lucy, mas fé sozinha não era amor. Dames levou a mão ao paletó de Matthew, que grunhiu, mas não repeliu quando Dames desabotoou o bolso interno e puxou o frasco prateado de seu parabatai. Tem certeza? Perguntou Matthew. Da última vez que teve seu coração partido, você atirou num lustre com uma arma de fogo mundana e quase se afogou no lago Serpentine. Eu não estava tentando me afogar, observou Dames. Além do mais, Magnus Bunny me salvou. Não mencione isso, disse Matthew quando Dames abriu o frasco. Sabe como fico irritado com aquilo. Idolatro Magnus Bunny, você teve uma chance de conhecê-lo e envergonhou a todos. Tenho quase certeza de que jamais mencionei nenhum de vocês a ele, disse Dames, e virou o frasco. Engasgou. Era ruína azul, o tipo mais barato e mais forte de gin. Desceu como relâmpago. Dames tossiu e devolveu o frasco a Matthew. Pior ainda, disse Matthew. Mais afiado do que a presa da serpente é ter um parabata ingrato. Tenho quase certeza de que isso não é um Shakespeare original, falou Dames. Que bom que Bunny estava lá, acrescentou. Eu estava péssimo. Mal me lembro. Sei que foi por causa de Grace, ela tinha escrito para mim para dizer que deveríamos cortar o contato. Eu não consegui compreender. Saí para beber, para esquecer. Ele parou, sacudindo a cabeça. No dia seguinte, ela escreveu de novo para pedir desculpas. Disse que fora tudo fruto do medo. Eu me pergunto agora se teria sido melhor se as coisas tivessem terminado naquela época. Não podemos escolher quando vamos sentir dor, falou Matthew. Vem quando tem que vir, e tentamos nos lembrar, embora não possamos imaginar um dia em que não teremos essas amarras, que toda dor se vai. Que toda tristeza passa. A humanidade é atraída para a luz, não para a escuridão. O céu estava tomado pela fumaça preta londrina. Matthew era uma marca pálida contra o céu escuro de tempestade, o tecido alegre do colete brilhava, assim como seus cabelos claros. Matthew, falou Dames. Eu sei que você jamais gostou de Grace. Matthew suspirou. Não importa o que penso dela. Jamais fez diferença. Você sabia que ela não me amava, falou Dames. Ele ainda se sentia zonzo. Não, eu temia que fosse verdade. Mesmo assim eu jamais poderia ter adivinhado o que ela faria. Charles jamais conseguirá fazê-la feliz. Ela me pediu em casamento ontem à noite, pediu para fugirmos e casarmos secretamente, explicou Dames. Eu neguei. Hoje, ela me disse que foi um teste. Foi como se ela tivesse decidido que nosso amor já era algo quebrado e arruinado, e estivesse tentando provar. Ele respirou fundo, trêmulo. Mas não consigo imaginar amando-a mais do que amei. Mais do que amo. Os dedos de Matthew se esbranquiçaram ao apertar o frasco. Depois de um longo momento, falou com certa dificuldade. Não se atormente com isso, disse ele. Se não tivesse sido aquele teste, teria sido outro. Isso não é uma questão de amor, mas de ambição. Ela quer ser a mulher do cônsul. Amor não tem espaço nesse plano. Dames tentou se concentrar no rosto de Matthew. Não era tão fácil quanto deveria. Luzes dançaram atrás de suas pálpebras quando Dames as fechou, e suas mãos ainda estavam tremendo. Certamente não tinha como ser efeito de um mero golinho na ruína azul. Ele sabia que não estava bêbado, mas havia uma sensação de distanciamento. Como se nada que fizesse agora importasse. Diga-me, Matthew, recomeçou ele. Diga-me o nome da sombra que está sempre pairando acima de você. Eu posso me tornar uma sombra. Eu posso combater lá para você. Matthew fechou os olhos com força, como se sentisse dor. Ah, Jamie, suspirou ele. E se eu lhe dissesse que não há sombra? Eu não acreditaria em você, falou Dames.
Eu sei o que sinto no meu coração. Dames, você está começando a escorregar da ponte. Que bom. Dames fechou os olhos. Talvez eu consiga dormir esta noite. Matthew saltou bem a tempo de segurar Dames quando ele caiu para trás da mureta. Dames se ajoelhou no telhado do instituto. Sabia que estava sonhando, mas ao mesmo tempo parecia impossível que aquele acontecimento não fosse real. Ele conseguia ver Londres disposta adiante tão claramente quanto uma pintura, conseguia ver ruas e becos e avenidas, ver as estrelas pairando alto, branco pálidas como os dentes perolados de uma boneca. E também via a si mesmo, como se de longe, a negritude de seus cabelos, e o preto ainda mais intenso das asas que se abriam de suas costas. Ele se viu atrapalhar-se com o peso das asas. Eram pontiagudas e escuras, com camadas sobrepostas de penas que variavam do preto profundo ao cinza. E então ele se deu conta. Não eram suas asas, um monstro estava ajoelhado em suas costas, uma criatura cujo rosto ele não podia ver. Uma coisa curva e disforme, usando retalho cinza claro, as garras afiadas enterradas profundamente em suas costas. Ele sentiu a dor, intensa como fogo, queimando sua pele, cambaleou de pé, girando e virando-se numa tentativa de pegar a criatura e jogar longe. Uma luz se acendeu ao redor, luz pálida e dourada, a mesma luz que ele vira ao passar para o mundo das sombras e então para a estufa de Chiswick. A luz de Cortana. Ele a viu ali, com a espada na mão, o cabelo como fogo. Ela cortou a criatura nas costas de Dames, e, com uma dor lancinante, a criatura se desgarrou dele com Cortana enterrada profundamente em seu corpo. Então caiu, rolando pela inclinação íngreme do telhado. A camisa de Dames estava em frangalhos, encharcada de sangue. Ele sentia mais sangue escorrendo entre suas escápulas. Cordelia correu até ele, sussurrou seu nome, Dames, Dames, como se ninguém jamais o tivesse dito. Ao redor deles, o céu desabrochava com luzes brilhantes. Agora ele não via mais Cordelia. As luzes tomavam formas e padrões, não lhe eram inéditas, os rabiscos no papel no apartamento de Gast. A compreensão do que eram foi como uma comichão no fundo de sua mente. Ele chamou Cordelia, mas ela se fora, como o sonho que ele sabia que ela era. Macaca. Quando Dames acordou, pela manhã, estava deitado em sua cama. Estava com a roupa que tinha usado no dia anterior, embora alguém tivesse tirado seu paletó e sapatos e os colocado numa cadeira. Em uma poltrona de veludo de encosto largo ali perto, Matthew dormia, a bochecha apoiada na mão. Matthew sempre parecia muito diferente quando estava dormindo. O movimento constante que era uma grande distração quando ele estava acordado, desaparecia, e ele se tornava uma daquelas pinturas que amava, um Frederick Litton, talvez. Litton era famoso por pintar crianças em sua inocência, e quando Matthew dormia, era como se a tristeza jamais o tivesse tocado. Como se soubesse que estava sendo observado, ele se agitou e se aprumou, concentrando-se em Dames. Você está acordado. Ele começou a sorrir. Como está sua cabeça? Tinindo como um sino. Dames sentou-se lentamente. Tinha presenciado as muitas manhãs de Matthew em que seu parabata reclamava da cabeça latejando, ou de dores e tristeza, e falava da necessidade de engolir um copo de ovo cru e pimenta antes de encarar o dia. Mas Dames não sentia nada assim. Nada doía ou latejava. Não, mas, como está minha aparência? Terrível, relatou Matthew alegremente. Como se tivesse visto o fantasma da velha Moll e seu cabelo ainda estivesse arrepiado. Dames olhou para as mãos, virando-as. O pulso exposto dele ainda parecia estranho, a ausência da pulseira era como uma ferida aberta. Mas não havia dor de verdade, nem física nem mental. Por outro lado, disse Matthew, os olhos diabolicamente iluminados, não posso dizer que seus pais ficaram muito felizes quando eu o trouxe carregado ontem à noite. Dames saltou da cama. Suas roupas estavam tão amarrotadas, como se ele tivesse dormido sob uma ponte. Você me carregou? Meus pais estavam aqui. Eles tinham voltado da reunião com meu irmão, respondeu Matthew, a qual aparentemente foi muito chata, coisa que eu poderia ter dito a eles. Matthew, berrou Dames. Matthew ergueu as mãos inocentemente. Eu não disse nada a eles, mas aparentemente Charles contou sobre o noivado dele com Grace na reunião, e eles deduziram que você estivesse tentando afogar as mágoas. Eu falei que você tinha tomado apenas um gole de gin e eles desdenharam de você por ser fraco demais. Céus! Dames cambaleou até o banheiro. Ainda bem que havia água na bacia, e uma barra de sabonete de sândalo. Lavou-se apressadamente e molhou o cabelo. Sentindo-se menos nojento, vestiu roupas limpas e retornou para o quarto, onde Matthew estava sentado aos pés da cama com as pernas cruzadas. Ele entregou a Dames uma caneca de chá sem dizer uma palavra, exatamente da forma como gostava, forte e açucarado, sem leite. De onde saiu isso? Perguntou-se Dames, em voz alta, aceitando a xícara. Matthew ficou de pé com um salto. Vamos lá, chamou. A comida foi servida na copa. Vamos provar os deliciosos ovos de Bridget e explicarei tudo. Dames olhou para seu parabata e com desconfiança. Os ovos de Bridget eram notoriamente horríveis. Vai explicar o quê? Matthew fez um gesto para que ele se calasse.
Revirando os olhos, Dames enfiou os pés nos sapatos e seguiu Matthew pelos corredores sinuosos até a copa, onde a comida ainda estava posta. Um bule de prata com café agora frio, pratos de costela de vitela e, o prato do qual Dames menos gostava, kedire. Ele se sentou à mesa com um prato de cogumelos e torrada. Sua mente parecia surpreendentemente clara, como se tivesse saído de uma estranha névoa. Mesmo a torrada e os cogumelos tinham sabor diferente. Ele franziu a testa. Algo aconteceu, comentou, percebendo como estava silencioso. Apenas o som de relógios tic-taqueando no instituto. Os corredores estavam livres. Ele ficou de pé e foi até a janela, a qual dava para o pátio. Nenhuma carruagem. Ele apertou o parapeito. Matthew, alguém? Não, respondeu Matthew rapidamente. Não, Jamie, ninguém mais morreu. O enclave decidiu transferir os feridos para a cidade do silêncio. Estavam doentes demais para serem levados por portal, então seus pais estão ajudando com a tarefa, assim como os de Christopher. Até mesmo Charles emprestou nossa carruagem. E Grace? Perguntou Dames. O nome dela agora soava estranho em sua boca, como se tivesse adquirido um novo som. Ele se lembrou da dor nauseante que sentira no dia anterior, impelindo-o para a escuridão. Como se seu peito estivesse rachando, os ossos se partindo. Dames não sentia nada disso agora. Ele se lembrou da dor, mas intelectualmente, não fisicamente. Certamente voltaria, pensou. Dames deveria se preparar enquanto era possível. Os Paunceby a acolheram, disse Matthew. Eles estão em Highgate, perto da entrada da Cidade do Silêncio. Ela poderá visitar a mãe. Ele parou. Ela vai ficar bem, Dames? Sim, sei que ficará, respondeu Dames. E Lucy? Ela sabe o que está acontecendo? Matthew pareceu surpreso. Sim, mas, ouviu o que eu disse sobre Grace? Antes que Dames pudesse responder, Lucy entrou na copa. Usava trajes de treino, uma túnica com cinto flexível sobre calça legging e botas, e carregava um punhado de cartas. Provavelmente o carteiro havia passado. Ela soltou a correspondência na bandeja na cômoda e foi até Dames com um olhar preocupado. Jamie. Ah, ainda bem. Mamãe me contou sobre Charles e Grace, mas guardei a notícia para mim. Você está bem? Sua alma está angustiada. O malvado príncipe Dames está bem, obrigado, disse ele. Muito estranhamente, reparou Dames, Matthew tinha passado por trás de Lucy e parecia mexer na correspondência. Por onde você andou, Lucy? Na sala de treino com Cordelia, explicou ela. Alastair foi com Charles ajudar a transferir alguns dos doentes, e ela ficou comigo. Achamos que seria bom estarmos um pouco mais preparadas, sabe, caso você tenha outro encontro romântico secreto que acabe em um ataque de demônios. Não acho que seja provável, disse Dames, e viu Matthew lhe dando mais uma olhadinha peculiar. Dames, disse Lucy seriamente. Você não precisa fingir toda essa coragem, assim como fez Lord Wingrave quando a mão dele foi rejeitada em casamento. Dames se perguntou se aquela era uma pessoa que ele deveria conhecer. Quem diabos é esse? Ele está em A Bela Cordelia, disse Lucy. Juro que li esse trecho em voz alta no último Natal. Papai ficou muito impressionado. Matthew se virou, as mãos às costas. Ah, Lucy, disse ele um pouco alto demais. Você andou treinando, estou vendo, como uma grande guerreira da Inglaterra. Como Boadicea, que derrotou os romanos. Sente-se, deixe-me preparar um sanduíche de mel para você. Lucy pareceu hesitante, então deu de ombros e aceitou de bom grado. Você é maluco, Matthew, disse ela. Mas adoro sanduíches de mel. Ela se acomodou em uma cadeira e pegou o bule de chá. Suponho que Charles e Grace não tenham anunciado o noivado formalmente ainda, mas isso seria terrivelmente grosseiro da parte deles com Ariadne tão doente. Estou surpresa porque o Inquisidor não tentou pedir a prisão de Charles. Quando Matthew atravessou a sala para pegar o pote de mel no aparador, ele colocou um papel fino na mão de Dames. Sei que está endereçado a Lucy, disse ele baixinho. Mas é para Cordelia. Leve para ela. Quando um parabata lhe fazia um pedido, você não questionava. Esqueci de vestir meias, anunciou Dames. Lucy o encarou como se o irmão tivesse perdido a razão. Ele avançou até a porta, tentando evitar que Lucy visse seus pés. Voltarei em um instante. Dames tomou a escadaria para os andares superiores, 2 degraus por vez. Há meses não se sentia tão leve, como se tivesse soltado um imenso fardo que nem mesmo sabia estar carregando. Quando ele chegou ao patamar do 3º andar, examinou o objeto que Matthew lhe entregara, uma carta, com a caligrafia inconfundível da consuleza, endereçada a Lucy Erondale. A porta da sala de treino estava aberta. Era um cômodo grande, o qual tinha sido ampliado alguns anos antes, quando fizeram um anexo ao sótão. O piso era de madeira polida coberta de tatame, e cordas flexíveis pendiam das vigas de sustentação acima, com nós em vários pontos para facilitar a escalada. Tochas de pedras de luz enfeitiçadas iluminavam o ambiente, e luz do sol nebulosa entrava pelas janelas no alto. Cordelia estava na extremidade norte da sala, diante de um grande espelho prateado, com cortana brilhando em sua mão.
Usava trajes de treino provavelmente emprestados de Lucy, e estavam apertados e curtos nela, os tornozelos visíveis sob a bainha da calça. Ela se virou, movimentando-se com a espada como se dançassem juntas. A pele marrom de Cordélia brilhava à luz enfeitiçada, coberta de suor na clavícula, no pescoço. O cabelo tinha se soltado dos grampos. Os fios caíam pelas costas como uma cachoeira de folhas outonais. Juntas, ela e Cortana eram um poema escrito em fogo e sangue. Daemis certamente fizera barulho, pois ela se virou para ele, olhos arregalados, o peito se elevando e descendo com respirações breves. Um sobressalto percorreu o corpo de Daemis. Algo como uma lembrança, Cordélia deitada ao lado dele, os cabelos macios na lateral do pescoço dele, o calor do quadril dela de encontro ao dele. Daemis tentou afastar o pensamento, nada daquilo acontecera em sua vida. Um fragmento de sonho da noite anterior, talvez. Ele sacou a carta do bolso e a estendeu para Cordélia. Daisy, tenho uma coisa para você. Muitos anos de prática tinham familiarizado Cordélia com o treinamento sozinha. Seu pai sempre dizia que um parceiro era necessário para aprender certos aspectos da arte da espada, como seria possível aprender a virar uma espada corpo a corpo, por exemplo, se não houvesse um oponente para apartar. Alastair replicara que o treinamento dos caçadores de sombras era algo único, você raramente enfrentava outro oponente com uma espada, afinal, era muito mais frequente encarar um monstro de aparência peculiar. Cordélia rira, e Elias revirara os olhos e cedera. Afinal, eles se mudavam tanto pela saúde de Elias que nem Cordélia, nem Alastair tinham parceiros de treino regulares, exceto um ao outro, e os dois não se igualavam em altura ou peso. Então, quando Lucy saiu para pegar uma xícara de chá, Cordélia caiu nos velhos padrões de praticar as posições de pé, avançando com Cortana na mão, praticando sequências de ataque de novo e de novo, até que ficassem tão naturais para ela quanto descer as escadas. Ela ergueu Cortana, se virou, girou e avançou, e quase perdeu o equilíbrio de surpresa quando Daemis entrou pela porta aberta. Ela o encarou por um momento, pega desprevenida. Algo nele parecia diferente. Suas roupas eram comuns, paletó casual, calça cinza, e o cabelo era o emaranhado escuro habitual. Ele tinha leves olheiras, o que não era surpreendente para alguém que ficara fora até tarde. Ela guardou Cortana na bainha às suas costas quando Daemis sacou uma carta do bolso e a entregou com um sorriso. Cordélia via o nome de Lucy escrito na frente. Como sabia que isto era para mim? Perguntou ela. Suas mãos tremiam quando ela pegou a carta de Daemis e começou a abrir. Matthew me contou, disse ele. Acredito que ele esteja distraindo Lucy na Copa, embora não seja possível dizer quanto tempo vai levar. Não tem problema, sabe? Confio em Lucy, disse Cordélia. Se eu não estivesse preparada para que ela lesse a carta, não teria feito com que fosse enviada para cá. Eu sei, falou Daemis. Mas é a sua carta. Porque você não deveria ler primeiro. Na verdade, se quiser que eu vá embora, não tem problema. Não, disse Cordélia, baixando o olhar para ver as linhas escritas por Charlotte. Não, por favor, fique. Querida Lucy. Espero que esteja bem, e querida Cordélia também. Temo que tenha apenas um fragmento de notícia, pois a situação com Elias Carstairs foi adiada enquanto a emergência atual é tratada. Fizemos, de fato, uma tentativa de julgar Elias com a espada mortal, mas infelizmente a situação não foi esclarecida, pois Elias não tem lembranças do evento da noite da batalha. É uma questão muito complicada. Por favor, dê minhas lembranças a Cordélia. Estou ansiosa para retornar a Londres e ver você em breve. Com amor. Charlotte. Cordélia se sentou no parapeito da janela. Não entendo, sussurrou ela. Porque ele não se lembraria. Daemis franziu as sobrancelhas. O que quer dizer, o que aconteceu? Você sabe que meu pai será julgado em breve, disse ela lentamente. Em Idris. Sim, respondeu ele. Eu não queria me intrometer. Nem mesmo pedi detalhes a Lucy, embora estivesse curioso. Ele se sentou ao lado dela no parapeito. Não vou mentir, ouvi cochichos por aí, mas não me fio muito em cochichos. Houve muitos a respeito de mim e minha família, e muitos deles falsos, de modo que prefiro meu julgamento ao dos outros. Ele apoiou a mão na dela. Se quiser compartilhar a verdade comigo, eu ficaria feliz em ouvir, mas a escolha é sua, Daisy. Os dedos dele estavam quentes e calejados, ásperos com cicatrizes. Daemis parecia diferente, pensou Cordélia de novo. Mais presente, como se ele estivesse ali no momento, e não mantendo o mundo a um braço de distância. A história toda saiu num jorro, a doença do pai nos últimos anos, levando a necessidade das muitas mudanças de um lugar para outro, a aquiescência dele em ajudar com a expedição, o desastre que se seguira, a prisão, a jornada da família para Londres, o julgamento iminente, as tentativas de Cordélia de encontrar uma forma de salvar a família. Matthew foi bastante gentil em planejar para que eu recebesse esta carta, mas é outro beco sem saída. Não sei como ajudar meu pai. Daemis pareceu pensativo. Daisy, sinto muito mesmo. Essa ajuda. Isso é uma missão para seus amigos, e sou um desses amigos. Não há nada que ninguém possa fazer, disse Cordélia.
Pela primeira vez se sentiu desesperançosa em relação ao pai. Não necessariamente, falou Damis. Considerando quem é a mãe de meu Parabatai, ouço mais sobre o processo legal da clave do que acharia ideal. Posso lhe dizer que se o julgamento vai ocorrer sem a espada mortal, precisará depender de testemunhos e de testemunhas abonatórias, a fim de atestar o caráter dele. Testemunhas abonatórias? Mas meu pai conhece tão pouca gente, falou Cordélia. Sempre fomos nômades, não ficamos nem mesmo em Sirenworth por longos períodos de tempo. Ouvi muitas histórias sobre seu pai, prosseguiu Damis. A maior parte delas de Gen. Depois que os pais de Gen foram mortos pelo demônio Yanlu, foi Elias quem rastreou o demônio com Kiwin e o matou, salvando inúmeras vidas. Seu pai pode ter estado cansado e doente nos últimos anos, mas antes disso ele foi um herói, e a clave precisa ser lembrada disso. A esperança começou a voltar para o coração de Cordélia. Meu pai raramente fala sobre a vida antes de ele montar nossa família. Acha que poderia me ajudar a descobrir os nomes dessas testemunhas. Embora, acrescentou ela apressadamente, eu entenda se não puder. Sei que Grace vai precisar de você agora, com a mãe dela doente. Damis hesitou. Não tenho mais um entendimento com Grace. O quê? Ele puxara as mãos de volta, e estavam trêmulas. Cordélia percebeu com um leve choque que a pulseira não estava mais no pulso dele. Grace provavelmente pegara de volta. Você é a primeira pessoa para quem conto, à exceção de Matthew. Ontem à noite, Christopher explodiu na sala como um pequeno ciclone. Estava sem chapéu e usava uma sobrecasaca que provavelmente pertencera ao pai dele, com estampa estilo espinha de peixe e vários buracos queimados nos punhos. Aqui estão vocês, disse ele, como se o tivessem traído por não estarem em um lugar mais fácil de ser descoberto. Trago notícias. Damis ficou de pé. O que é, Kitty? Aquelas lascas de madeira que me mandou, começou Christopher. Thomas e eu conseguimos analisá-las usando o laboratório na taverna. As lascas de madeira, aquelas que achamos que pudessem ser armas, disse Cordélia. Christopher assentiu. O curioso é que o ácido que queimou a madeira era o sangue de algum tipo de demônio, e havia resíduo demoníaco na madeira, mas apenas em um dos lados de cada lasca. Os olhos de Damis se arregalaram. Como é? Apenas um lado de cada lasca, repetiu Christopher, obedientemente. Como se tivesse sido colocado ali deliberadamente. Não, Damis levou a mão ao bolso e pegou um papel dobrado. Cordélia reconheceu o desenho que ele e Matthew encontraram na casa de Gast. Ele o estendeu para Cordélia. Eu pretendia perguntar a você antes, disse ele com urgência na voz. Quando vi isto pela primeira vez, pensei que fossem marcas, não sei o que diabo estava em minha cabeça. Alguns destes são símbolos alquímicos, mas os outros são claramente uma escrita persa antiga, provavelmente da era aquemenida. Cordélia pegou o papel de Damis. Não tinha conseguido analisá-lo com calma antes, mas Damis estava certo, sob os estranhos símbolos havia um nome em persa antigo. A escrita cuneiforme parecia um pouco com marcas, mas ela a reconheceu imediatamente. Sua mãe insistira que ela e Alastair aprendessem pelo menos um pouco da língua de Dario, o Grande. Mertikuvar, disse ela lentamente. É um nome para um tipo de demônio que existia na Pérsia há muito tempo. Caçadores de sombras o chamam de Mantícor. Até mesmo os mundanos têm um nome para ele, disse Damis. Mantícora. Ele olhou para Christopher. Sei o que são as lascas agora. Como não percebi, são restos de uma caixa Pixies. Uma Pixies. Cordélia se espantou. Há muito tempo, caçadores de sombras tinham desenvolvido compartimentos de madeira chamados caixas Pixies para prender a essência dos demônios caçados. Depois da Guerra Mecânica, quando Axel Mortimer usou uma Pixies para transferir almas de demônios para monstros mecânicos, elas foram abandonadas pelos Nephilim. Ninguém as usava havia anos. Já havia uma Pixies na academia, falou Damis. Se um demônio estivesse preso numa Pixies e escapasse, isso explicaria por que havia resíduo de demônio em apenas um lado da madeira, o de dentro. E as marcas nas lascas lembram os símbolos alquímicos que eram entalhados em caixas Pixies. O som de passos pelo corredor os interrompeu. A porta se escancarou de novo, desta vez eram Matthew e Lucy, com cara de preocupados. Christopher, que tirara uma lâmina serafim do cinto, a abaixou aliviado. Graças a Raziel, achei que fosse um demônio atacando. Matthew deu a Christopher um olhar sombrio. Guarde isso, disse ele. Não quero ser esfaqueado, sou jovem e belo demais para morrer. Vejo que se distraio em sua busca pelas meias, Damis, zombou Lucy. Bridget veio e nos disse que Christopher estava aqui. O que está havendo? Aconteceu alguma coisa? Muitas coisas, na verdade, falou Christopher. Podemos discutir tudo isso na Taverna do Diabo. Thomas está esperando lá, e não quero deixá-lo sozinho. A Taverna do Diabo era uma construção parcialmente revestida em madeira na Fleet Street, com amplas vidraças reluzentes que pareciam dividir a luz, deixando o interior do pub escuro e sombreado. Havia poucas pessoas lá dentro, apenas alguns homens curvados sobre canecas altas de cerveja.
Um lobisomem grisalho que atendia no bar e sua garçonete de olhos arregalados ficaram observando quando Lucy, Cordelia, Dames, Christopher e Matthew atravessaram o salão e subiram os degraus, os olhares curiosos. Cordelia não ficou surpresa ao ver que as paredes dos aposentos dos ladrões alegres estavam cheias de livros de aparência fascinante. Havia um painel de dardos que parecia antigo, com várias adagas de arremesso cravadas na tábua vermelha e preta já um tanto marcada. Havia um canto com placas de metal fixadas às paredes e uma mesa de trabalho robusta com tampo de aço, sobre a qual havia um conjunto de balanças de bronze reluzentes e uma caixa de madeira de cerveja relativamente surrada cheia de tubos de ensaio de vidro, retortas e outras parafernalias de química. Um laboratório móvel para Christopher, presume o Cordelia. Um sofá baixo com estofado de crina de cavalo estava posicionado diretamente na frente de uma lareira cuja cornija exibia um busto de Apolo, no qual estava gravado um verso sobre vinho. Thomas estava sentado no sofá com um livro na mão. Os ombros largos estavam caídos, os olhos tomados de olheiras pela exaustão. Mesmo assim, seu rosto se iluminou quando ele viu os amigos. Tom, disse Dames. Então avançou e afundou ao lado do amigo no sofá desgastado, apoiando a mão no ombro dele. Dames olhou para cima e notou os demais ainda hesitantes. Indicou para que se aproximassem. Era sempre Dames, pensou Cordelia enquanto eles puxavam cadeiras. Sempre Dames mantendo o grupo unido, reparando quando precisavam uns dos outros. Thomas apoiou o livro no colo. Cordelia ficou impressionada ao ver que era um livro de poesia sufi, os versos de Hafiz e Ibn al-Farid, escritos em persa e árabe. Cordelia, disse Thomas. Parecia cansado, como se sua voz tivesse ficado lenta devido ao luto. Lucy, fico feliz em ver vocês. Bem-vindas ao nosso santuário, moças, disse Matthew, abrindo a tampa de seu frasco de bebida. Christopher recuperou bastante desta mobília para nós. Como o rei Arthur e seus cavaleiros, preferimos nos sentar a uma mesa redonda para que sejamos todos iguais. E também, acrescentou Christopher, tirando um livro das prateleiras e entregando a Dames, era a única mesa que minha mãe estava disposta a dar. Eu não podia ir para Idris, disse Thomas, muito subitamente, como se alguém tivesse perguntado por que ele ainda estava em Londres. Quero ver Eugenia, mas preciso ficar aqui. Preciso ajudar Kitty a encontrar a cura para essa doença demoníaca ou veneno, ou o que quer que seja. O que aconteceu com minha irmã não pode acontecer com outra pessoa. Às vezes o luto e a preocupação precisam tomar a forma de ação, disse Cordelia. Às vezes é insuportável ficar sentado esperando. Thomas lançou a ela um olhar de gratidão. Exatamente isso, disse. Então, Christopher contou a você sobre as lascas? Sim, exclamou Christopher, e Dames percebeu que as lascas são de uma Pixies. Uma Pixies, repetiu Thomas. Mas elas foram destruídas depois da Guerra Mecânica. Não são seguras. Lembrem-se do que aconteceu na academia. A maioria das Pixies foram destruídas depois da Guerra Mecânica, falou Dames. No apartamento de Gast, no entanto, eu achei um desenho. Parecia-se bastante com o desenho de uma caixa comum, ele não era um artista muito bom. Ah, o desenho com as marcas trêmulas ao redor, comentou Matthew. Não eram marcas, falou Dames. Eram símbolos alquímicos, do tipo que se entalha numa caixa Pixies. Ah, exclamou Lucy. As marcas nas lascas eram símbolos alquímicos também, é claro. Não era só isso, continuou Dames. No papel, Gast rabiscara uma palavra em persa antigo. Cordelia conseguiu traduzir. Ele olhou para ela com expectativa. Era o nome de um demônio, falou Cordelia. Mertikuvar. Ela franziu a testa. Tais demônios tinham figurado em antigas histórias de sua infância. Ela sempre pensara neles como quase míticos, como dragões. Em persa moderno seria Mardikor. Mas caçadores de sombras. Caçadores de sombras chamam de Mandikor. Disse que são terrivelmente venenosos. Acha que Gast conjurou um demônio Mandikor? Perguntou Matthew. Mas não deveriam estar extintos? E o que eles têm a ver com caixas Pixies? Dames abriu o livro que Christopher lhe entregara e pôs no rosto um par de pequenos óculos de leitura, de armação dourada. Cordelia sentiu um aperto no peito, como se tivesse rasgado um pedacinho de seu coração, como um pedaço de tecido agarrado num espinho. Ela desviou o olhar de Dames e seus lindos óculos. Precisava encontrar outra pessoa para despejar aqueles sentimentos. Ou alguém para lhe despertar outro tipo de sentimento. Qualquer coisa para parar de se sentir daquele jeito. Ela ainda tentava não pensar nas coisas que ele dissera na sala de treino. Eu não tenho mais um entendimento com Grace. Mas por quê? O que poderia ter acontecido entre eles, e assim tão rapidamente? O Mandikor está tanto aqui quanto lá, pode ser um ou muitos, citou Dames. Veja bem, uma das coisas mais terríveis sobre o Mandikor é que ele é capaz de se dividir em muitos pedaços, cada um deles é um demônio individual e uma parte da criatura original. É por isso que é melhor captura a luz em caixas Pixies. O Mandikor é difícil de matar, em parte porque pode produzir um fluxo interminável de demônios menores, você se veria incapaz de sequer se aproximar dele. Mas com uma Pixies, se usar a caixa para capturar o Mandikor, os demônios menores desapareceram.
Ele ergueu os olhos do livro. Comecei a imaginar que fosse uma Pixies quando Christopher me contou sobre as lascas. A tradução de Cordélia confirmou. Eu sabia que Gast devia ter conjurado um dos poucos demônios cuja captura exigiria uma Pixies. Nesse caso, o Manticore. Mas não se parece em nada com aquelas criaturas que nos atacaram no parque, falou Christopher, olhando por cima do ombro de Damis. O livro era ilustrado, mas Cordélia não precisava vê-lo, sabia qual era a aparência de um Manticore. Cauda de escorpião, corpo de leão, fileira tripla de mandíbulas pingando veneno. Tenho quase certeza de que aqueles eram os Cora, sugeriu Cordélia. Os demônios menores que se sintetizaram do Manticore. Eles não se parecem com o principal. E deve ser por isso que Gast se referiu ao demônio no singular, ele conjura o mesmo um demônio. Ele se dividiu em demônios menores depois. Então alguém contratou Gast para conjurar um Manticore e prendê-lo em uma Pixies, disse Lucy. Mas quando ele voltou para o apartamento com o demônio preso na caixa, eles o emboscaram e mataram, e libertaram a criatura. Gast não é a mente por trás disso, concordou Damis. Ele era uma ferramenta, útil apenas para construir uma Pixies e conjurar o demônio. Outra pessoa está organizando os movimentos e os ataques dele. Não apenas conjurar o demônio, falou Lucy. Lembrem-se do que Ragnar disse, Gast o conjura de tal forma, usando magia dimensional, que ele está protegido da luz do sol. Todos trocaram olhares. Cordélia sabia o que os demais estavam pensando, quem poderia ter contratado Gast. Não havia outra motivação senão espalhar o derramamento de sangue, o contágio e a morte. Thomas passou a mão pelos cabelos densos. Se o demônio fosse preso e morto, o que aconteceria com os nossos que estão envenenados? Eles melhorariam. Damis fez que não com a cabeça. Os doentes não serão curados. Ainda precisamos de um antídoto. Mas os demônios irão embora, e isso é um belo começo. Ele apoiou o livro. O Enclave tem buscado esses demônios sem sucesso, como poderiam adivinhar que estavam buscando as crias de uma criatura extinta? Mas agora que sabemos que é um Manticore. Nas histórias sobre os demônios Merticuvar, eles fazem seus lares entre espaços, disse Cordélia lentamente. Por exemplo, na fronteira entre dois países, ou no meio de uma ponte. Em algum lugar que não é nem aqui, nem lá. Damis tirou os óculos, ele estava mordendo o lábio pensativamente. Quando fui para o mundo das sombras, do salão de baile, disse ele, vi, entre outras coisas, a Tower Bridge. Uma luz vermelha estranha se projetava dela. Acho. Matthew se aprumou. Sabemos que Gast conjura o demônio de uma ponte, disse ele. Um lugar entre dois, como Cordélia disse. Talvez ainda resida lá. Então se fôssemos até a Tower Bridge, com uma Pixies, é possível que possamos recapturar o Manticore. Disse Lucy. E então os Cora desapareceriam. Como se o demônio tivesse morrido. Sim, mas precisaríamos obter uma Pixies primeiro, disse Christopher, de modo prático. Isso seria difícil. Mas talvez não impossível, falou Matthew. Ele estava tamborilando incansavelmente no braço da cadeira, os cabelos e a gravata desarrumados. Se a maioria foi destruída depois da guerra mecânica. Restam algumas, falou Damis. Infelizmente, estão em Idris. Eu temia que você fosse dizer isso, murmurou Matthew, pegando o frasco de novo. Acho que a Clave notara se desaparecermos de Londres e reaparecermos em Idris, perambulando pela Garde como caçadores de tesouro. Damis deu a ele um olhar exasperado. As únicas Pixies que a Clave possui estão em Idris. Há outras. Só precisamos encontrar uma. Há uma loja em Limehouse. Esperem, disse Cordélia de repente. Uma caixa coberta de símbolos alquímicos. O Ouroboros é um símbolo alquímico, não. Matthew, não vimos uma caixa com um desenho de serpente nela. Na Hellruel. Matthew se sobressaltou. Sim, disse ele, no aposento de Hipatia Vex. Uma caixa de madeira com um símbolo de Ouroboros pirogravado nas laterais. Faz sentido, Hipatia é uma colecionadora inveterada. Excelente, disse Christopher. É só dizermos a ela que precisamos da caixa, então. Vá em frente, se você gosta de ser transformado em armário para porcelanas, disse Damis. Hipatia não gosta de caçadores de sombras. Ele pareceu pensativo, mas bem lembrado, Daisy. Deve haver um jeito de chegarmos a ela. Poderíamos roubar a Hellruel, falou Thomas. E usar máscaras, disse Lucy, ansiosa. Como saqueadores de estrada. Apenas um tolo roubaria Hipatia Vex, disse Matthew. E que não seja dito que Matthew Fairchild é um tolo. Pelo menos que não seja dito em meu julgamento. Eu acharia muito ofensivo. Acho que Christopher está certo, falou Cordélia. Deveríamos pedir a Hipatia. Christopher pareceu igualmente chocado e satisfeito. Deveríamos. Bem, não nós, disse Cordélia. É verdade que ela não gosta da maioria dos caçadores de sombras. Mas há com certeza pelo menos uma de quem ela gosta muito. Daisy, querida, estou encantada em ver você, declarou Anna. Embora seja absolutamente rude aparecer sem avisar na hora do chá. Simplesmente não haverá bolo para todos. As moças comeram bolo e os rapazes não comeram nada.
Não há outro jeito justo de fazer isso. O apartamento na Percy Street permanecia um alegre oásis de caos. Talvez fosse ainda mais caótico do que na última visita de Cordelia. Uma fita com ponta de renda, a qual Cordelia suspeitava ter vindo do corcelete de uma moça, adornava uma das facas presas à cornija de Ana, balançando vistosamente de um cabo incrustado de joias. O sofá dourado de Ana e as poltronas descombinadas estavam todos ocupados pelas pessoas ali. Thomas, alto demais para as poltronas, estava esticado no tapete diante da lareira, com as botas apoiadas no balde de carvão. Sobre a mesinha, Ana dispusera, com o ar de uma anfitriã magnífica, um bolo de fruta que ela chamava de barmbrack, e um bolo esponja vitoriano que comprara de um confeiteiro. Estas são sobremesas injustas, disse Dames. O mundo é injusto, meu amor, disse Ana a ele. Ela estava empoleirada no braço da poltrona alta e de encosto largo onde Christopher estava, balançando um pé calçado em bota diante do corpo, e distraidamente abaixou a mão para acariciar o cabelo de Thomas. As mechas finas deslizavam entre seus longos dedos cheios de cicatrizes. É claro que eu ofereceria bolo a você, querido primo, se achasse que isso aliviaria seu coração. Thomas deu a ela um olhar carinhoso, porém cansado. Acho que, neste caso, ajuda seria melhor do que bolo. Por favor, disse Ana. Contem-me o que está acontecendo. Conforme Dames ia explicando que eles precisavam de uma Pixies, embora não precisamente porque, deixando implícito que estava relacionado aos ataques de demônios, Cordelia olhava de um lado a outro entre os primos, Dames e Ana. De muitas formas, os dois pareciam mais irmãos do que Dames e Lucy, ou Ana e Christopher. Tinham os mesmos cabelos negros de corvo, como o de Will e Cecily, e o mesmo rosto delineado e anguloso. E os dois usavam a inteligência como armadura, mentes aguçadas e respostas afiadas protegendo qualquer vulnerabilidade que houvesse por baixo. Então, conclui o Dames, achamos que talvez esta noite na Hellruelle. Ana ergueu uma sobrancelha. Ah, sim, quanto a isso. Deixe-me ser perfeitamente clara em relação ao que estão pedindo. Querem que eu seduza uma feiticeira para pegar para vocês uma caixa tragicamente antiquada a qual, sem dúvida, abrigara um perigoso demônio. Ana examinou todos no cômodo. Como vocês se decidiram por esse plano? E por que, em nome de Raziel, não contaram a ninguém mais sobre isso? Porque é um palpite nosso, arriscou Matthew. Porque não podemos, disse Lucy rigorosamente. Fizemos um juramento para proteger a fonte que nos deu a informação na qual nossos palpites se baseiam. Não podemos nem contar a você, querida Ana. Precisa simplesmente confiar em nós que é por um bom motivo. Ana ergueu as mãos. Tudo bem, perderam a cabeça, todos vocês. Dames deu um sorriso torto. Não acha que conseguiria? Um PF. Ana brincava com seu relógio, de modo que a corrente captou a luz e brilhou. Eu conseguiria, mas é completamente contra meu código. É contra minha política rigorosa seduzir alguém 2 vezes. Eu não sabia que você tinha seduzido Hipatia uma vez, disse Matthew. Ana acenou, impaciente. Faz séculos. Como acha que fui convidada para a Hellruelle para início de conversa? Sinceramente, Matthew. Como acabaram as coisas com Hipatia? Perguntou Lucy. Ela saiu de coração partido. Nesse caso, ela pode querer vingança. Ana revirou os olhos. Espere um momento, minha querida romancista. Na verdade, todos vocês esperem aqui, exceto Cordelia. Você vem comigo, Daisy. Ela se levantou do braço da poltrona e caminhou até o outro lado da sala, saltitando por alguns passos e desaparecendo atrás de uma porta de madeira. Cordelia ficou de pé, alisou os babados do vestido, meniu as sobrancelhas para Lucy e marchou ao infame quarto de Ana Lightwood. Era surpreendentemente comum. Se Cordelia esperava desenhos escandalosos ou cartas de amor manchadas de lágrimas presos às paredes, não havia nenhum. Em vez disso, havia charutos espalhados com garrafas de colônia numa mesa de nogueira surrada, um colete azul como as penas de um martim pescador jogado negligentemente sobre um biombo envernizado. A cama estava desfeita, os lençóis um emaranhado de seda. Quando Cordelia fechou a porta cuidadosamente, Ana ergueu o rosto, lançando um sorriso e um embrulho de cores alegres. Cordelia o pegou por reflexo. Era um longo rolo de tecido, uma seda azul. O que é isto? Perguntou Cordelia. Ana se apoiou num dos mastros da cama, as mãos nos bolsos. Faça-me um agrado. Segure isto contra o corpo. Cordelia fez como lhe foi pedido. Talvez Ana estivesse mandando fazer um vestido para uma amante, e usando Cordelia como modelo. Sim, murmurou Ana. O tom se adequa bem à sua cor. Assim como vinho, acho, ou um dourado ou açafrão intensos. Nada desses tons pastel insípidos que todas as moças estão usando. Cordelia passou a mão pelo tecido. Não achei que você gostasse de vestidos. Ana deu de ombros, um gesto breve. Usá-los era como ter minha alma numa prisão de anáguas, mas estimo profundamente uma linda mulher em um vestido que combina com ela. Na verdade, uma das minhas amantes preferidas, uma moça que me distraiu por quase 2 semanas, era uma belle que você deve conhecer dos jornais de moda mundanos.
Isto é para ela? Ela é, começou Cordelia, encantada. Ana gargalhou. Eu jamais contarei. Agora largue isto e venha comigo. Já tenho o que eu precisava. Ela estendeu um pequeno livro de memorandos de capa preta. Cordelia nem mesmo a vira pegá-lo. As duas saíram do quarto, Ana agitando o livro acima da cabeça, triunfante. Isto, anunciou ela, vai ter as respostas a todas as suas perguntas. Os ocupantes da sala ergueram o rosto. Lucy, Christopher e Matthew estavam brigando por bolo, embora, Cordelia vira, Thomas já tivesse se servido de um pedaço. Dames olhava para o buraco frio da lareira, a expressão distante. Matthew ergueu o rosto, seus olhos febrilmente brilhantes. Esta é sua lista de conquistas? É claro que não, declarou Ana. É um livro de memorandos. Sobre minhas conquistas. Há uma importante, porém significativa distinção nisso. Cordelia afundou novamente no sofá ao lado de Lucy, que conseguira garantir um pedaço do bolo. Matthew se recostou na estrutura do sofá ao lado dela. Dames olhava para Ana agora, seus olhos da cor da luz do sol entre folhas amarelo claro. Ana folheou o livro. Havia muitas páginas, e muitos nomes escritos com a caligrafia firme e alongada. Vejamos. Catherine, Alicia, Virginia. Uma escritora muito promissora, você deveria ficar de olho no trabalho dela, Dames. Marianne, Virna, Eugenia. Não é minha irmã Eugenia, não é. Thomas quase virou o bolo. Ah, provavelmente não, disse Ana. Laura, Lili, Hipatia. Bem, foi um breve encontro, e suponho que seja possível dizer que ela me seduziu. Bem, isso não me parece muito justo, disse Dames. Como alguém resolvendo um caso antes de Sherlock Holmes. Se eu fosse você, iria encarar como um desafio, como se para um duelo. Matthew riu. Ana fuzilou Dames com um olhar sombrio. Sei o que está tentando fazer, disse ela. Está funcionando, falou Dames. Possivelmente, respondeu Ana, voltando a olhar o livreto. Cordelia não podia deixar de se perguntar, o nome de Ariadne estaria ali. Ela era considerada uma conquista agora, ou algo. Alguém diferente? Gosto do rigor científico com o qual você aborda esse projeto, Ana, disse Christopher, que sujara de geleia a manga da camisa. Mas não acho que conseguiria colecionar tantos nomes e também me dedicar à ciência. Consome tempo demais. Ana gargalhou. Quantos nomes você gostaria de colecionar, então? Christopher inclinou a cabeça, um breve franzir de testa de concentração percorrendo seu rosto, e não respondeu. Eu só gostaria de um, disse Thomas. Cordelia pensou nos traços delicados da rosa dos ventos no braço de Thomas, e se perguntou se ele teria uma pessoa especial em mente. Tarde demais para eu ter uma só, declarou Matthew distraidamente. Pelo menos posso ter esperança de reunir vários nomes numa lista cuidadosa, porém entusiasmadamente seleta. Ninguém jamais tentou me seduzir, anunciou Lucy, triste. Não precisa me olhar assim, Dames. Eu não cederia à sedução, mas poderia imortalizar a experiência em meu romance. Seria um romance muito curto, até colocarmos as mãos no cafajeste e o matarmos, disse Dames. Houve um coro de risadas e discussão. O sol da tarde estava mergulhando no céu, os raios refletindo-se nos cabos incrustados de joias das facas na cornija de Ana. Elas projetavam imagens de arco-íris tremeluzentes nas paredes douradas e verdes. A luz iluminava o apartamento surrado e alegre, causando uma dorzinha no coração de Cordelia. Era um lugar tão aconchegante, de uma forma que sua grande e fria casa em Kensington não era. E você, Cordelia? Disse Lucy. Respondeu Cordelia. Esse é o sonho de todos, não é? Em vez de muitos que lhe deem pedacinhos deles, um que lhe dê tudo. Ana gargalhou. Procurar por seu alguém especial é o que leva a toda a tristeza deste mundo, disse ela. Buscar muitos é o que leva a toda a diversão. Cordelia encontrou o olhar de Dames, em parte por acidente. Ela viu a preocupação nos olhos dele, havia algo de amargo na risada de Ana. Então isso vai ser divertido, disse Cordelia rapidamente. Seduzir Hipatia. Afinal, para que servem as regras se não para serem quebradas? É um excelente argumento, disse Matthew, roubando um pedaço de bolo do prato de Lucy. Ela bateu na mão dele. E obter essa Pixies pode ajudar muita gente, falou Cordelia. Poderia ter ajudado Bárbara. Ainda pode ajudar Ariadne. O azul dos olhos de Ana escureceu. Muito bem, vamos tentar. Pode ser divertido. No entanto o que? Disse Christopher. Se não tem as roupas adequadas, posso lhe emprestar meu colete novo. É laranja. Ana estremeceu. Laranja não é a cor da sedução, Christopher. Laranja é a cor do desespero, e de abóboras. Independentemente disso, tenho todas as roupas das quais preciso. No entanto, ela estendeu um dedo, a unha bem curtinha, a Hellruelle não se reúne toda noite. O próximo salão será amanhã. Então iremos amanhã, disse Dames. Não podemos de modo algum ir todos ao Hellruelle, disse Ana. Hipatia não gostaria se aparecêssemos em bando. Um bando não é digno. Faz sentido que eu vá, disse Matthew.
Eles me conhecem lá. Eu também deveria ir, sugeriu Dames. É possível que meu poder de sombra seja útil. Já usei antes para adquirir certas coisas. Todos pareceram confusos, mas a expressão de Dames sugeria que um pedido de esclarecimento não seria bem aceito. Ana deu seu sorriso lento e doce, como uísque e mel. E Cordélia também, é claro, disse ela. Uma bela moça é sempre uma distração, e precisaremos distrair bastante. Dames e Matthew olharam, ambos, para Cordélia. Não vou corar, disse ela a si, ferozmente. Não vou. Ela desconfiava estar prestes a engasgar. Mas que diabo, disse Lucy. Já vi que vou ser excluída. Ana se virou para ela. Lucy, você é muito necessária. No instituto. Veja bem, há uma reunião de todo o enclave amanhã à noite, e eu tinha planejado participar. Aparentemente há notícias relevantes. Lucy pareceu confusa. Reuniões do enclave eram restritas a membros da clave maiores de 18 anos. Apenas Ana e Thomas se qualificavam. Eu posso participar, disse Thomas com certa relutância. Embora não esteja animado para ficar numa sala cheia de gente me olhando com uma porcaria de compaixão. Todos olharam para ele surpresos, Thomas raramente xingava. Eu não estava pensando em participação direta, disse Ana. Pode ser que eles moderem o que tem a dizer se você estiver lá. É melhor espionar a luz. Ah, espionagem, disse Lucy. Perfeito. Eles vão se reunir na biblioteca, sei qual sala fica acima dela. Podemos espionar a luz do alto. Christopher conseguirá analisar o que dizem de uma perspectiva científica, e Thomas se lembrará de tudo com sua memória excelente. Ela sorriu, e Cordélia também teve vontade de sorrir. Escondida na praticidade de Lucy havia grande bondade, ela sabia, Thomas perdera a irmã e estava desesperado para se ocupar, para agir. Lucy estava lhe proporcionando justamente isso. Thomas pareceu entender também. Ele sorriu para Lucy, o primeiro sorriso que Cordélia vira nele desde a morte de Bárbara. Espionagem então, disse ele. Finalmente alguma coisa para se ansiar.